Nesse final de ano, se tem um recado que eu posso te dar não repita erros. A pessoa que é aprovada em cursos muito concorridos, a primeira coisa que ela vai evitar fazer ao longo da trajetória dela é ficar repetindo erros. E hoje eu vim trazer para vocês um hábito que é muito importante nesse processo, que na minha opinião, como mentora de mais de 180 alunos, é o hábito mais importante nessa reta final. É uma das coisas que mais vai trazer resultados para vocês. E gente, eu sei que agora nessa reta final aparece muita opção de coisa para você fazer. Então tem muita revisão de fulano, de ciclano, lista, material e tudo mais. Então eu não estaria aqui falando com você um hábito, uma prática, se eu realmente não soubesse que ela é muito importante para o seu vestibular, para a sua prova, para o seu Enem, para realmente você garantir acertos naquela prova, ou melhor, para você evitar erros, tá bom? Então vamos lá que eu vou te contar uma breve história sobre isso. Eu fiz 2 anos de cursinho e nos 2 anos eu estudei muito. Eu poderia ter passado no primeiro ano se eu tivesse evitado alguns erros. Só que nessa época da reta final, eu tava tão perdida entre esse mar de coisas que eu tinha pra fazer, todas me prometendo resultados muito grandiosos, que eu fiquei com muito medo de não fazer algo e aquilo ali me custar a minha aprovação. Só que essa coisa não existe. Eu comecei a pensar como se eu tivesse que construir algo por cima de tudo que eu já tinha construído ao longo daquele ano. E eu acabei destruindo aquilo que eu tinha construído. E o resultado foi que nesse ano de cursinho eu piorei a minha nota. No segundo ano de cursinho, eu entendi isso que tinha acontecido na minha reta final e eu entendi que eu tinha que selecionar poucas e boas coisas pra fazer. E essa foi uma delas. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu implementei na minha vida e que eu implemento atualmente na vida das pessoas que fazem mentoria comigo e que elas se surpreendem com o resultado que isso traz, porque é muito fácil colocar isso na rotina. Então, vamos lá. Se você tá estudando ao longo desse ano, provavelmente você fez provas antigas, listas globais, simulados ou alguma coisa assim. E é daí que vai sair essa nossa estratégia de reta final. Ao longo desse tempo, você certamente errou várias questões, acertou outras, e você provavelmente, se você me acompanha ou se você tem uma boa estratégia de estudo, você corrigiu essas questões adequadamente. Só que eu não sei se você já percebeu ou se você já teve essa sensação que apesar de corrigir as questões, a gente acaba esquecendo a resolução. E fazer prova, gente, é acertar padrão. Decorar, basicamente, mas não propriamente dito, é entender padrões de resolução e replicar na hora da prova. Então, isso vai ajudar muito vocês a replicarem esse padrão, que é o seguinte: vocês vão pegar os simulados que vocês fizeram esse ano, pode ser no computador, pode ser no tablet, pode ser em algum lugar que tiver escrito. Você vai pegar as questões que você errou e você vai fazer principalmente do segundo dia do Enem. Do primeiro dia do Enem, as respostas vão ser muito induzidas por estarem já marcadas no gabarito, mas do segundo dia do Enem, porque você tem que encontrar a resolução, você vai refazer as questões que você errou nos simulados ao longo desse ano. Você não precisa refazer tudo de uma vez, muito pelo contrário. Eu recomendo que agora que tá faltando basicamente ali uns 18 dias pro segundo dia do Enem, a gente vá fazendo essas questões à prestação. Então faz ali, por exemplo, 5 questões de matemática e 5 questões de natureza por dia até chegar no dia da prova. E aí você vai ver que você esqueceu alguns padrões de resolução, mas que repetindo elas você consegue recuperar. Então, no início vai ser muito difícil refazer essas questões. Pode ser até um pouco frustrante ver que você tá errando questões que você já corrigiu, mas com o passar do tempo você vai vendo a repetição desses padrões e você também vai entendendo coisas que você tinha esquecido e aí você vai passar a acertar mais questões. Ai, Gabi, mas e se eu errar? E se eu ver que eu tô errando muito uma matéria? Isso é ótimo, significa que você fez um diagnóstico. Então você tem que ir lá e estudar muito a fundo essa matéria, fazer uma revisão aprofundada daquela matéria, às vezes fazer uma nova lista de questões só daquele conteúdo para você realmente se adequar aos padrões de prova e passar a acertá-la e converter isso em acertos pro dia da prova. Tudo o que você fizer agora, você tem que pensar como é que isso vai ser convertido em acertos para mim no dia da prova. Se você não vir finalidade prática naquilo, é melhor às vezes nem fazer, poupar seu tempo e a sua energia, porque no dia da prova o seu raciocínio tem que estar extremamente aguçado para você realmente conseguir desempenhar tudo o que você tem que desempenhar. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte combinado. Todos os dias você vai refazer 5 questões que você errou ao longo desse ano dos seus simulados de ciências da
natureza ou se você fizer outros vestibulares da parte de exatas, e você vai recuperando os padrões de resolução que você já tinha esquecido. E depois você vem aqui e me conta o que você achou dessa estratégia, porque ela é extremamente eficiente. Se todos os dias você recuperar alguns acertinhos que você tinha esquecido o padrão ao longo do ano, você vai ver que no final isso vai ser convertido em acertos a mais para você no dia da prova. Então vai recuperando esses padrões. Na minha melhor prova de matemática até hoje, eu tinha uma lista de melhores questões que eu realmente tinha errado e que eu ia recuperando, então eu fui fazendo essa lista ao longo do ano. E essa estratégia que eu tô passando para você de refazer as questões do simulado é basicamente um encurtamento dessa estratégia que eu tinha feito ao longo de todo esse ano, que me fez tirar 900 pontos em matemática no Enem. Tudo bem? Então realmente é uma estratégia extremamente eficiente. Agora, a última coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo é que nessa reta final é muito importante que vocês tenham uma pessoa que é referência para vocês. Como assim? Uma pessoa que realmente vai ser um porto seguro de ideias. Então, que você consegue confiar nas informações que ela passa, que você consegue confiar nas estratégias que essa pessoa passa, para você realmente ter tranquilidade e paz de que você tá seguindo o melhor caminho na sua reta final. Então, eu vim te convidar para um evento gratuito que eu tô fazendo nessa reta final para ajudar os meus seguidores e os meus inscritos. Nesse evento, eu tô liberando conteúdos, por exemplo, esse vídeo é uma parte do planejamento do plano perfeito. Eu libero materiais nos grupos e eu vou lá conversando com vocês diariamente, passando novas instruções, novos para-casas, para realmente vocês chegarem mais confiantes, porque o mental é a coisa que mais vai impactar atualmente no seu dia da prova, tá bom? Então, eu quero muito ser um guia para você nessa reta final, uma pessoa com quem você pode contar e confiar e ver que, pô, eu não vou te passar uma informação inverídica e sensacionalista só para puxar a sua atenção, tá bom? Então, você pode ter certeza disso. Então, é isso, eu te espero lá. Eu espero também que você tenha gostado desse vídeo, já deixe seu like e um beijo para você. E me conte aqui como é que foi seguir essa estratégia de hoje até o dia da prova e quais padrões de questões você já tá lembrando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!